Paz do Senhor, meus irmãos! Vamos continuar aqui falando sobre dons espirituais. A paz seja com todos e confesso que é um tema muito maravilhoso esse sobre dons. Essa semana falando sobre a, no caso, capítulo 4 aí, né? Fé e cura. Confesso que é um grande desafio trazer esse conteúdo, esse capítulo aqui para a gente estudar, porque é um tema denso, meu irmão. Então peço até paciência aqui com o Leozão, porque realmente é um tema que tem muita coisa para a gente ver. Então eu dividi esse vídeo em 7 partes para você estudar com calma, tá? Vamos pouco a pouco avançando progressivamente para a gente absorver também e conseguir discutir nos grupos, conversar, debater, aprender de uma forma fluida. Antes de tudo, vamos pedir para o Deus das luzes, de todo conhecimento, nos abençoar nesse estudo e nessa ministração. Senhor, meu Pai, meu Deus, Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque o Senhor está aqui, Pai, neste momento, Pai, comigo, me ajudando a ministrar esse conteúdo, e o Senhor está também aí com teu filho do teu lado, com a tua filha, Senhor, ajudando também na absorção. Meu Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a compreender a tua verdade. O objetivo aqui, Senhor, não é só simplesmente aprender, virarmos conhecedores, mas queremos ser praticantes. Queremos fluir nos teus dons, Pai. Queremos a tua vontade na nossa vida. Queremos obedecer o Senhor de todo o nosso coração, Pai. Por isso, abençoa, Senhor. Abençoa a tua igreja. Abençoa as celas, Pai. Abençoa cada estudo, Pai. Para a honra e glória do teu nome, Pai. Essa é a oração em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos. Então, são 7 partes. Vamos começar da parte um. Inclusive, eu vou deixar aqui no comentário aí, né, embaixo, as partes certinhas. Então, cansou? Porque vai ficar um pouco cansativo, tá? É bastante conteúdo. Se prepare. Dá uma pausa, vai beber uma água, né? Ouve uma música, depois você volta lá e clica lá na partezinha que separou, parte um, parte 2, parte 3. Vai estudando aos poucos, tá? Mas é inevitável, não tinha como separar esse capítulo em vários vídeos. Fizemos um vídeo só. Então vamos lá. Parte um testemunho de cura. Então o livro, o autor, ele quer começar já para falar sobre cura, antes ele conta um testemunho, tá? Como introdução do capítulo ali. E é de uma experiência que mudou a vida dele completamente, tá? Ele teve ali uma carta que mudou e a sua compreensão e numa provisão, uma providência profética, né, que ele fala vindo de um testemunho de cura. Então, o Sandstorms, por muitos anos, ele duvidava da cura, dos dons, e ele estava preparando um sermão em Atos 3, onde ele estava argumentando, escrevendo algumas coisas, argumentando contra o Deus que cura. Que irônico, né? Justamente em Atos 3, que fala que Pedro e João, ele curam ali um paralítico desde o nascimento. Beleza. Ah, e durante a pregação ele estava ali lutando com dúvidas, né? Ser cessacionista ou não ser, né? Eis a questão. E ele começou a escrever essas palavras, negando a possibilidade de Deus curar e tudo. E de repente, meus queridos, uma, uma carta inesperada chega. Uma senhora do país de Gales escreve uma carta para ele. E ele nunca tinha conhecido ninguém do país de Gales. E era interessante porque a carta chegou num horário ali que não costumava chegar, então normalmente as cartas chegavam sempre depois da 1 da tarde, chegou 11 da tarde, 11 da manhã, desculpa, e já era meio curioso, a secretária dele traz a carta e ele olha aquele remetente, País de Gales, o que que é isso? E aí ele abre a carta e é de uma senhora que falava para ele de uma forma respeitosa e humilde, encorajava ele a considerar que Deus ainda cura nos dias de hoje. Porque essa era uma senhorinha que tinha recebido o livro dele há muito tempo, e era um livro que falava contra a cura divina. Que coisa, né? E ela escrevia isso para ele. E nessa carta tinha um testemunho anexado. Então, além dessa recomendação dessa senhora, tinha um testemunho anexado sobre a cura de uma mulher chamada Marjorie Steven. Marjorie Steven, ela sofria de esclerose múltipla, né? Severa. Então não era qualquer esclerose. Então as pernas delas não estavam completamente imóveis. Ela precisava ser colocada na cadeira de roda ali com cordas, amarrada.
para ela não cair. O braço esquerdo dela estava totalmente paralisado, o olho esquerdo fechava, ficava fechado, ela não enxergava direito, e o direito também já não enxergava direito também, e ela ficava inconsciente por horas. Então imagina você nessa situação, ou com um filho nessa situação, que coisa dolorosa, né? E você chegava no médico e o médico falava para você: olha, não tem cura para o seu filho, não tem cura, né? É daí para pior. Ah, e aí, 5 anos depois, em 1960, ah, essa Marjorie Steven, ela tem uma visão, ela tem um sonho, onde ela se via curada sentado ao lado da cama dela. E quando ela desperta, ela ouve uma voz forte no quarto dizendo: espera um pouco mais. E ela tinha certeza que era a voz de Jesus. E ela continua esperando, mesmo que a saúde dela só piorava. E ela foi assim, esperando. Então ela teve esse sonho. Só que, meus irmãos, em 1960, Deus tinha preparado o dia da cura para essa mulher. E é incrível falar porque ela foi colocada pelos seus pais ali naquela cadeira de rodas, como de costume. E seus pais saíram por alguns instantes, então já era algo rotineiro. Então ela estava sozinha no quarto e de repente um calor, uma luz forte, um calor percorre o corpo dela de uma maneira assombrosa, e seus pés voltam, começam a voltar ao normal, voltam ao normal, seus braços voltam a se mover e ela se levanta. Isso que é mais abismoso, né? Ela se levanta sozinha e, além de se levantar, ela declara: terei fé, ficarei de pé, ficarei em pé, né? Porque imagina, depois daquela situação toda que ela vivia, a pessoa começa a crer que não, eu nunca vou me levantar, mas ela falou: terei fé e ficarei de pé, e ficou de pé. Só que ainda faltava mais uma coisa para acontecer. Eu descrevi aqui todos os sintomas dela, né? E quando seus pais voltaram, eles ficaram paralisados, de espanto. Acho que essa é a palavra correta, espanto. Porque Marjorie estava de pé. E ela olhou para a mãe e disse: mãe, minha mão está quente, mãe. Eu estou curada. Mas ainda faltava algo. Então ela orou e disse: sei que Jesus também pode restaurar a minha visão. E naquele instante, o seu olho esquerdo abriu-se completamente e ela nunca mais precisou usar óculos. 30 anos após o milagre, que é quando Sam Storms recebe ali a carta, ela continuava completamente saudável, algo inimaginável para a ciência, para a medicina. E o interessante, meu irmão, é a gente pensar aqui, e o autor traz isso, né? Que o que é impressionante nessa história? A cura, claro, né? Mas no exato momento em que esse autor ele escrevia um sermão negando a cura, essa carta chega. Então, e não foi um membro da igreja dele que enviou, não foi alguém dos Estados Unidos, foi uma senhora do país de Gales, né? Que nunca o conheceu. E junto à carta tinha ali um testemunho inegável de uma cura milagrosa. Foi coincidência, meu querido? Ou foi Deus intervindo para corrigir sua visão sobre milagres? Então, olha que coisa, olha quem Deus levanta para abrir a nossa visão, que Deus possa fazer o mesmo conosco. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir nossa visão, Pai. Aleluia. O dom da fé, o dom da fé. Vamos ah, olhar, explicar esse conceito bíblico aqui do Novo Testamento, diferenciando ele de outros tipos de dom de fé, vendo as características, né, implicações na nossa vida, para a gente trazer mais clareza. Então, nós vamos falar aqui sobre essa parte 2, dos três tipos de fé que a gente encontra no Novo Testamento. Então, tem a fé de conversão, nós temos a fé contínua e temos a fé carismática, que é justamente quando a gente fala que a pessoa tem o dom da fé, né? Vamos ver exemplos bíblicos
do dom da fé, né, que é a fé carismática, e ah, características desse dom da fé que a gente pode dizer aqui. Então, o que, que a Bíblia ensina, né? Quando explica e fala sobre fé, primeiro a gente precisa distinguir, então, esses três carinhas. Nem toda fé é igual, tá? E compreender essa diferença vai te ajudar a enxergar como Deus ele opera, vai nos ajudar a enxergar como Deus opera na vida dos crentes de maneiras distintas. Então, voltando aqui, a gente está falando, né? Então a Bíblia fala muito sobre fé, ela descreve ela em vários contextos, mas a gente pode pensar em três contextos principais. Cada um desses tipos de fé tem um papel específico na vida do cristão e a gente vai ver aqui analisar um por um. Então, primeiro, fé de conversão. Vamos para a Bíblia. O que, que a gente pode entender como fé de conversão? Vamos lá. Efésios 2:8-9 diz: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da sua fé. Isso, por meio da fé, desculpa. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, mas para que ninguém se glorie. Romanos 1:16-17 diz: Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que no princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. E aqui em Romanos 3:28 diz: Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Em Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui a fé de conversão, ela é aquela fé que nos leva à salvação, né? Quando uma pessoa crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ela está exercendo exatamente essa fé, ok? E esse tipo de fé nos justifica diante de Deus, como a gente ouviu aqui em Efésios 2:8-9, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Beleza? Essa é a fé de conversão. Mas também nós temos a fé contínua. De novo, vamos para a Bíblia. Fé contínua, né? A confiança diária em Deus. Então, meu irmão, quando a gente canta aqueles hinos, né? Confia em Deus, segura na mão de Deus, né? Solta o cabo da nau. Essa música tem um meme, eu não vou falar aqui, né? Um meme dessa música, mas prefiro não contar. Mas aqui, gente, é a fé contínua. Então, é a sua confiança diária em Deus. Então, a palavra de Deus diz em Gálatas 5:22, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, fé também, né? A fé é a certeza daquilo que esperamos em Hebreus 11:1 e a prova das coisas que não vemos. Em 1 Pedro 1:8 ele diz: mesmo não tendo vistos, vocês o amam e apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indescritível, indescritível e gloriosa. Então, a fé contínua, diária em Deus, é aquela que a gente exerce diariamente, né? Ela nos ajuda a confiar em Deus, que Deus está no controle, ok? Mesmo quando a gente está enfrentando grandes dificuldades. Essa é a fé contínua. E aqui, por fim, aleluia, a fé carismática. Então, quando a gente fala assim, que essa pessoa tem o dom da fé, é aqui que a gente vai falar, fé carismática. E essa fé é uma fé que a gente pode chamar de fé extraordinária. Por quê? Vamos falar aqui olhando para o texto bíblico, né, que o próprio autor Sam Storms traz para a gente investigar. Então, 1 Coríntios 12:9, de 7-9, ele diz: Mas a manifestação do Espírito, ela é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, né? Olha que interessante, aqui a gente está no contexto de distribuição dos dons, e Paulo está falando que Deus ele distribui os dons de forma soberana a quem ele quer. E ele também está falando do contexto de corpo, né? Que nem todos têm o mesmo dom, então vai ter uma distribuição, uns vão falar línguas, uns vão ter palavra de conhecimento, uns vão ter palavra de sabedoria, uns vão ter pelo Espírito eh, a fé, o dom da fé, né? Então aqui a gente não pode pensar numa fé salvadora, né? É uma fé extraordinária. A gente pode ver aqui, né? Ela é uma fé sobrenatural concedida pelo Espírito Santo. Ela ocorre em momentos específicos e extraordinários
e permite que alguém creia com certeza absoluta que Deus vai agir. Como assim? Vamos pegar alguns exemplos bíblicos para a gente ver esse tipo de fé em operação, tá? A fé carismática, o dom da fé. Em Marcos 11, 22 a 24, declara: Tenham fé em Deus, eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Em Mateus 17, 20 a 21 diz: Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, dirão a este monte: mova-se daqui para lá, e se moverá, nada lhe será impossível. Ah, Tem várias passagens aqui. 1 Coríntios 13, 12. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas. Olha só, sempre um contexto de coisas extraordinárias, né? Se não tiver amor, nada serei. Em Tiago 5,15 diz: A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Então, meu irmão, algumas olhando para essas descrições que a gente viu aqui dos versículos sobre o dom da fé, a gente pode ver que tem um contexto de extraordinário aqui, certo? É inegável. Mas algumas características importantes para a gente pensar no dom da fé, a fé carismática, né? Então, algumas características aqui para a gente pensar. Bem, primeiro, essa fé ela não é dada a todos os crentes, ok? Ela capacita os crentes para querem no impossível, ela se manifesta quando Deus deseja realizar alguma coisa extraordinária, né? Ela deve ser reconhecida como idade, mas ela não é dada a todos os crentes, né? O dom da fé descrito em Coríntios 12, 9, ele faz parte de uma lista de dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo conforme a sua soberania. Então é importante distinguir isso. Ele é diferente da fé salvadora, de Efésios 2, 8, 9, né? Que todos os crentes possuem, né? O dom da fé, ele é uma manifestação especial e sobrenatural dada algumas pessoas em momentos específicos, conforme Deus deseja, né? A Bíblia ensina que os dons espirituais, que é o contexto de 1 Coríntios 12, eles não são concedidos uniformemente, né? A todos os crentes, são todos os crentes têm dom de línguas, todos têm palavra de conhecimento, não. O Espírito Santo dá conforme a sua vontade, o que significa que nem todos os crentes receberão o dom da fé da mesma forma, né? Nem todos os dons, nem todos os crentes vão receber dom de milagres, né? Nem todos os crentes vão profetizar, nem todos os crentes vão falar em línguas. Da mesma forma que nem todos terão essa fé sobrenatural em momentos específicos, né? Outra coisa que é importante, conforme aqui está destacado, o dom da fé ele ocorre em momentos específicos, né? Então a palavra de Deus diz lá em 1 Tiago, em Tiago, né? 1 Tiago, Tiago 5,15, a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, né? Mas é importante dizer que o dom da fé não é uma habilidade constante, mas ela é uma manifestação momentânea e especial. Então, por exemplo, um crente ele pode ter eh, ele pode viver sua vida com fé, né? É comum ali, como sempre, mas em um determinado momento ele recebe uma convicção sobrenatural de que Deus vai realizar um milagre, né? E isso acontece de forma espontânea, né? E não porque a pessoa tem um nível maior de espiritualidade que os outros, porque ela é mais santa do que os outros, né? Outra coisa é que esse dom ele não é fabricado pelo homem, né? É importante dizer, muitas vezes dentro do ciclo de cristãos há um equívoco, né? Então, por exemplo, se a pessoa tiver fé suficiente, tudo que ela pedir acontecerá, né? No entanto, o dom de fé não pode ser gerado pela vontade humana ou por declarações repetidas, né? Ele não é algo que pode ser ativado à vontade do homem, né? Mas sim concedido soberanamente por Deus. Então é importantíssimo ter essa distinção. Eh, e aqui, uma última característica desse dom da fé é que ele gera uma certeza
absoluta em quem recebe, né. Quando o dom da fé se manifesta, né, então, por exemplo, se alguém disser a este monte, como diz, né, em Marcos 11: "Erga-te, lança-se no mar", né, e não duvidar no seu coração, mas crê, assim o fará, né. Eh, então, isso é diferente da fé comum, é uma produção de uma convicção inabalável, né. Ah, quando Deus concede esse tipo de dom, a pessoa sabe que Deus ela já fez aquilo, mesmo que ainda não tenha acontecido no mundo físico. É uma coisa extraordinária, né. Um exemplo desse tipo de fé a gente pode ocorre com Elias, né, em próprio Tiago 5 narra isso. Elias era um homem semelhante a nós, então ele era sujeito a sentimentos, só que ele orou com fervor para que não chovesse, e não choveu a terra na terra, né, por 3 anos e 6 meses. E depois ele orou e o céu deu chuva, né, e a terra produziu o seu fruto, como a palavra diz. Então Elias não apenas acreditava em que Deus podia enviar a chuva, ele sabia que Deus ia fazer exatamente conforme ele estava orando, né. Então, meus irmãos, nós concluímos, né, aqui dessa parte, que o dom da fé ele não vai ser dado a todos os crentes, ele é uma manifestação sobrenatural. O Espírito Santo distribui conforme a sua vontade soberana, não segundo a nossa vontade, não pode ser fabricado pelo homem ou ativado conforme a nossa vontade. E quando alguém recebe esse tipo de dom de fé, há uma certeza inabalável sobre a ação de Deus, né? E esse dom não deve ser confundido com a fé comum, mas entendido como um presente divino concedido em situações específicas para glorificar a Deus e para capacitar os crentes a crerem no impossível. Ele se manifesta quando Deus quer fazer algo extraordinário e deve ser reconhecido e buscado com humildade. Unindo fé e cura, parte três, meus irmãos. Antes de tudo, deixa eu tomar um gole aqui do meu café para aguentar ministrar isso aqui, ó. Olha essa xícara da hora que eu ganhei, ó, que a Andrea fez pra mim. Eu tenho o melhor pai do mundo, olha só, para poucos, viu? Hahaha. Cafezinho com adoçante, muito bom. Bem, gente, falamos então sobre fé, sobre a manifestação do dom da fé, distinguimos a fé carismática da fé salvadora, da fé do dia a dia, né? E agora a gente vai ver como essa fé ah, sobrenatural, como ela se une à cura, ok? Porque o capítulo é sobre fé e cura. Então, como é que opera, né, essa conexão entre fé e cura, essa conexão divina, né? Ah, essa relação é amplamente destacada aí no Novo Testamento. Ela aparece de várias formas, tá? Às vezes, a própria fé da pessoa doente leva à cura. Em outros momentos, a fé de um amigo ou de um familiar. Há também as situações em que Deus ele escolhe curar soberanamente, sem que a fé de alguém ela seja mencionada como fator determinante, que a gente pode dizer assim, né? Então, vamos pensar aqui, então, a ligação entre dom de fé, né, e cura. Como é que isso opera? Em 1 Coríntios 12:9, nós vimos que a outros, né, a palavra de Deus, pelo mesmo Espírito, ele dá a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, o dom de curar. E é interessante notar que quando Paulo ele lista os dons espirituais em 1 Coríntios 12, ele menciona o dom da fé logo antes dos dons de cura e de milagres, né? Isso nos indica que há uma forte conexão aqui entre esses dons. O dom da fé, ele não é apenas acreditar em Deus, né, que Deus pode curar, mas é um impulso espiritual, sobrenatural, que nos faz confiar sem hesitação que Deus realmente ele vai agir. Né? Nós vimos isso, e muitas vezes esse dom precede a manifestação de uma cura, e preparando ali de uma certa forma o coração para receber um milagre. Né? Então a gente vai ver ao longo aqui dessa apresentação como isso acontece. Então, se a gente vai para a Bíblia, a gente tem a própria fé do enfermo, né? Mateus 9:22 que diz: Filha, a tua fé
te salvou, né? Às vezes é a própria pessoa enferma que tem a fé que recebe o milagre. Aqui você também tem a fé de um amigo ou um familiar. ah, a Bíblia fala, né? ah, Ali em Mateus 15:28, mulher, grande é a tua fé, seja conforme tu desejas. Ok? Então, em outros casos, a fé vai ser de um amigo, de um familiar que move o coração de Deus, não necessariamente da pessoa doente. Aqui, fé de amigos, em Marcos 2:5, Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Então, há momentos que um grupo de pessoas ele intercede por um enfermo, como no caso do paralítico, que foi levado até Jesus ali por seus amigos, né? Então, isso nos ensina, olha que as diferentes expressões de fé na cura, né? Que nós podemos ser instrumentos de fé para a cura de outras pessoas, ok? Tem casos também da fé da pessoa que ora e também casos sem fé. Interessante a gente notar, né? Então a gente pode ver aqui a fé de quem ora, Marcos 9, 17, 24. 17, 24. Tudo é possível ao que crê, né? Então, nem sempre, mas nem sempre a cura vai acontecer por causa da fé do enfermo ou de quem ora. Ah, em alguns casos, por exemplo, como no tanque de Betesda, né, ali em João 5:9, a palavra diz, né, o paralítico no tanque de Betesda foi curado sem menção da fé. A mesma coisa aqui, outras curas sem menção da fé, Mateus 8:14. Jesus cura a sogra de Pedro sem mencionar a fé dela. Então também isso nos ensina o quê, né? Ah, que Deus ele pode agir segundo a sua vontade, independentemente de qualquer outra condição, tá? Interessante, meus irmãos. E o autor, Sam Storms, ele destaca 5 tipos de fé que estão ligadas com a cura, né? Então, quando a cura vai acontecer, como estão as disposições do coração de quem tem fé, quando essa fé ela precede uma cura ou quando ela pede por uma cura, né? Então, o primeiro tipo de fé que o autor destaca é a fé que reconhece Deus como a única fonte ah, de tudo, ok? Então, se a gente lê Salmos, a palavra de Deus diz, Salmos 33, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Também diz, Salmo 147, o Senhor se agrada dos que o temem, dos que esperam no seu amor leal. Então, o primeiro nível de fé para a cura, antes de tudo, que precede, é reconhecer que Deus ele é a única fonte, ok? É a fé que nos leva a confiar que Ele é a solução para todas as nossas necessidades. É um coração que deposita a sua esperança em Deus. Nós desviamos o olhar de nós mesmos, né, das nossas próprias condições, habilidades, e nos rendemos totalmente a Deus. Essa entrega, ela já por si só, antes, precedendo o milagre, ela já glorifica a Deus e nos coloca em posição de receber o agir do Senhor. Primeiro tipo de fé, fé que reconhece que Deus é a única fonte. Segundo tipo, fé na capacidade de Deus para curar. Né? Pode ser óbvio, mas na prática muitas vezes pode não ser assim. É um coração, a gente pode ler aqui em Mateus 9, 28, 29, vocês creem que eu sou capaz de curá-lo? Jesus está perguntando, né? Que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm, né? Jesus sempre ele valorizou aqueles que ah, confiavam em seu poder, né? O leproso ele sabia que Jesus podia curá-lo, né? A palavra de Deus aqui diz em Mateus 8:2, Senhor, se quiseres, podes purificar-me, né? Ele sabia, mesmo sem ter a certeza que Jesus realmente faria isso, mas ele tinha fé na capacidade do que Deus podia fazer. A mulher, né, com hemorragia, Marcos 5:34 diz: a sua fé te curou. A mulher de hemorragia tocou as vestes de Jesus, crendo, né, que isso seria o suficiente para a cura. Então, fé na capacidade de um Deus, do Deus poderoso que pode nos curar. Terceiro tipo de fé, fé na bondade de Deus e seu desejo de curar. Aleluia, né? Então, és fiel em todo tempo, como diz a canção, né? Em todo tempo tu és tão, tão bom.
E é isso, meus queridos, fé na bondade de Deus e no desejo que ele tem para nos curar. Crer que Deus é bom. Então a palavra de Deus diz, Salmo 103, ele perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Lucas 11, quanto mais vosso Pai dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então essa fé se baseia, meus queridos, não apenas no poder de Deus, que é um Deus poderoso, que ele pode fazer todas as coisas, mas no coração bondoso dele, né? Na certeza que Deus deseja curar seus filhos e trazer restauração. E cada cura, né, realizada por Jesus revelava seu profundo amor e compaixão para as pessoas. Jesus não era simplesmente uma figura técnica que botava a mão nas pessoas e curava, ele se compadecia profundamente pela situação das pessoas, um amor profundo. E é o mesmo amor que ele tem por nós hoje. Quarto tipo de fé: fé na cura como parte de um plano, como parte do plano de Deus, né? Então, Mateus 8, 16, 17. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então, esse tipo de fé, ele acredita que a cura faz parte do plano de Deus para o seu povo. E muitas vezes é possível confiar que Deus tem poder para curar, mas duvidar muitas vezes se ele faz isso ainda hoje, né? Contudo, a palavra revela que isso é o plano dele, né? A cura de Deus é o plano para o seu povo. Ela está incluída na obra redentora de Cristo. E por último, como a gente viu aqui, mas dando um pouco mais de destaque, o quinto fé que Sam Storms destaca, né? Quinto tipo de fé, mas não aqueles. A gente fez uma classificação dos três tipos de fé, né? Fé salvadora, a fé contínua e a fé carismática. Aqui são cinco, ali são três tipos de fé. Aqui são 5 tipos de fé relacionados à cura. Então, não vamos confundir, né? As três tipos de classificação que ele faz, fé salvadora, fé contínua e fé carismática, são em relação aos tipos de fé amplas, né? E a gente está falando aqui que o terceiro, a fé, no caso, a fé carismática é o dom da fé, né? Mas aqui, quando a gente está falando de 5 tipos de fé relacionados à cura. Então, assim, como 5 formas da fé se manifestar quando Deus está manifestando a cura dele. E aqui, por último, fé no momento específico da cura. Então, a palavra de Deus diz em Tiago 5,15: a oração feita com fé curará o doente. Então, é algo sobrenatural, porque é um tipo de fé onde você tem a certeza que Deus vai curar naquele momento específico. Então, esse é o coração que impulsiona uma oração cheia de convicção, algo realmente sobrenatural. Não é apenas uma crença geral no poder de Deus. Ah, Deus pode curar. Não. Eu tenho uma certeza interior específica para aquele instante. Eu sei que Deus vai fazer. Eu tenho certeza, né? Na verdade, ele já fez. Ele só vai manifestar isso no plano físico. Então, concluindo sobre a fé que cura, meus irmãos, aqui a gente pode concluir o seguinte, também algumas outras coisas importantes saber. A palavra de Deus diz, ah, quando os discípulos foram perguntar para Jesus, ali em João 9, 1,3, por que a causa da doença daquele homem, né, se ele tinha pecado, ou os pais dele, etc. Mas a palavra fala, né, em João 9, 1,3, que nem toda doença é causada por pecado, né? Os discípulos perguntavam ali se o cego de nascença pecou. E Jesus responde que não, mas aquilo era para manifestar a glória de Deus. Outra coisa importante, 2 Coríntios 12, 1,10, nem sempre Deus vai remover a enfermidade. Se você parar para ler 2 Coríntios 12, de 1 a 10, você vai ver o apóstolo Paulo, né? Ele menciona um espinho na carne. Eu sei que pode ter várias interpretações do espinho na carne, mas a mais comum aqui é realmente uma doença. E ele pediu 3 vezes que Deus atirasse aquilo, né, aquele espinho na carne, mas Deus respondeu: minha graça te basta. Então nem sempre Deus remove a enfermidade. Em Tiago 5, 16 a 18, diz que nós devemos orar com fé, né? Assim como Elias, que era um homem como nós, sujeito a paixões, dúvidas, incertezas, falta de fé até, mas na verdade ele foi tomado por uma fé sobrenatural
e ele orou e foi atendido, né? É incrível. Devemos orar por cura com essa mesma fé. Então, nosso papel não é determinar se Deus vai curar ou não, mas orar com fé e confiar que Ele age, que Deus age segundo a sua soberana vontade, meus irmãos. Parte 4. Então, finalmente aqui o dom de curar em si, né? Nós falarmos sobre esse dom, especificamente como ele opera na vida da igreja. E o que que Paulo realmente ensinou sobre ele? Porque muitas pessoas acreditam que a cura ela é algo fixo, que uma pessoa tem e pode usar a qualquer momento. No entanto, a Bíblia ensina, especificamente no contexto de 1 Coríntios 12, ela ensina algo diferente. Vemos que Paulo usa aqui o termo dons de curar. Há outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Ah, ele usa essa expressão e no original, no grego, tanto a palavra dom quanto curar estão no plural. Então significa que Paulo claramente está falando sobre um dom que não é fixo, ele não é único, ok? Então você tem o dom da cura e você cura tudo, né? Não, ele está falando sobre manifestações variadas e ocasionais do poder de cura. Então a linguagem aqui sugere que, que, que cada cura pode ser um dom separado em si mesmo, né? E que certas pessoas elas podem ser usadas por Deus para curar doenças específicas ali em momentos específicos. Então é engraçado a gente notar que algumas pessoas elas parecem ter uma unção especial para uma determinada tipo de cura, né? O próprio Luciano Subirá ele conta o testemunho dele que ele foi usado uma vez só para curar um cego de um olho e estava orando pelo outro olho. Até fala que tem vergonha de contar esse testemunho. Aliás, tem um seminário dele que ele fala sobre dons, né, espirituais. Recomendo todo mundo assistir. Mas ele fala que, em contrapartida, na área de ortopedia, ele já foi muito usado, muito mais do que curar a visão de pessoas, né? Então, algumas pessoas podem ter sucesso orando por problema nas costas, outro por enxaquecas, né? Na prática, a gente vê que muitas pessoas oram com mais eficácia por determinada enfermidade do que outras. Outros vão poder sentir uma forte convicção. E olha que, de novo, né? Convicção, aquela fé que a gente falou lá atrás, por doenças emocionais, né? Então isso reforça a ideia de que os dons de cura são múltiplos, né? Distribuídos de maneira diferente pelo Espírito Santo. Mas aí um equívoco, tá? O equívoco de pensar que a cura é constante. Se a gente olhar aqui para a palavra de Deus, em Filipenses 2, 25 a 30, a palavra diz, né? Epafrodito adoeceu gravemente e Paulo não pôde curá-lo. Né? Então, de novo, muitas pessoas acreditam que se alguém tem o dom de curar, essa pessoa pode curar qualquer doença a qualquer momento. Mas isso não é o que a gente vê nas escrituras, né? Paulo, por exemplo, tinha o dom de curar, mas não conseguiu curar Epafrodito, pelo menos imediatamente, né? E Paulo não era um sádico, falar, agora não vou curar você, sofre mais um pouco, aí depois eu te curo. Não, né? Ele também aconselhou Timóteo, aqui em 5:23, tinha problemas de saúde, né? Paulo aconselha Timóteo a cuidar da saúde dele em vez de apenas esperar ali uma cura milagrosa, ok? Além do mais, Paulo também menciona lá o famoso espinho na carne, né? Que Deus não retirou. E Trófimo, né, que foi deixado ali em Mileto, ah, e outros testemunhos, né? Paulo até menciona aqui em Gálatas 4:13 que ter pregado o evangelho é por causa de uma enfermidade. Olha só, né? Então, isso nos mostra que a cura ela não é algo automático e nem sempre está disponível a qualquer momento. Isso é um equívoco, né? O dom de curar ele opera conforme a soberania do Senhor, porque o Senhor ele distribui esse dom conforme a sua vontade soberana, tá? O erro de muitas pessoas é acreditar que o dom de cura é algo que a pessoa possui de uma maneira permanente, né? Então a pessoa vira uma espécie de curandeiro do Senhor, né? E nem Paulo foi isso, né? E olha que Paulo podia se gabar de muitas coisas, mas nem Paulo. Então assim, na Bíblia, o que ela realmente ensina é que o Espírito Santo
ele vai distribuir os dons de cura conforme a vontade dele, ok? Para momentos específicos e pessoas específicas. Isso significa, então, a gente pensar que alguém pode orar por milagres acontecendo em uma situação, mas não necessariamente em outra, né? Ela pode orar e ver esses milagres acontecendo em uma situação, mas em outras não. O dom de curar não é um superpoder, né? Mas é uma manifestação específica da graça presente, né? De Deus em determinados momentos, tá? Ah, Outra coisa importante ressaltar que a gente esquece muitas vezes, parece óbvio, mas implica em algumas conclusões, que é a cura é uma expressão da misericórdia de Deus, não é? Beleza? Parece óbvio, mas a gente esquece. Isso nos leva a pensar errado algumas vezes. Por que pensar e ressaltar isso é importante? Então vamos lá para Filipenses 2:27. De fato, ele esteve doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. O que a gente pode concluir com isso? A cura, ela nunca será um direito que nós podemos exigir de Deus. Deus, eu reivindico a cura do Senhor por essa pessoa. Está aqui bem claro nesse versículo que Paulo ele ensina para a gente que a cura de Epafrodito, que Paulo, na verdade, ele estava com uma tristeza tão grande ali, orando por essa cura, né, clamando por essa cura, ela foi uma expressão da misericórdia de Deus, né? De fato, ele esteve doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele. Então, essa cura foi uma expressão da misericórdia e bondade de Deus. Então, isso significa, quando a gente lembra que a cura é uma expressão da misericórdia de Deus, significa saber e lembrar que ninguém merece ser curado, né? Nem pode exigir como se fosse uma espécie de pagamento, né? Não, Deus cura porque ele é bom e ponto, né? E porque ele é misericordioso e não porque devemos ser curados por algum direito que a gente tenha pensado, né? Isso é fake news, não existe isso, né? Deus cura porque ele é bom e porque ele é misericordioso. Nós não merecemos nada e a sua misericórdia se manifesta também através da cura. Outra coisa que muitos alegam, tá? E é importante a gente pensar, muitos alegam e a gente pode usar o argumento da misericórdia que está claro aqui justamente para combater essa outra fake news aqui, que Deus, muitos alegam, né? Mas afirmando aqui, Deus continua a curar após o Pentecostes, mas o que muitos afirmam, né? E o ponto principal aqui é, Deus não mudou a natureza dele, né? Ele não é um Deus mais bondoso no Velho Testamento, lá na época dos apóstolos, e agora menos bondoso, agora nos dias atuais, ele não é menos misericordioso agora. Deus não muda a sua natureza. Então, se ele é misericordioso, ele sempre foi misericordioso, né? Na mesma intensidade infinita que ele é. Por quê? Mas por que lembrar disso, né? Que Deus continua a operar a curar após o Pentecostes. Algumas pessoas elas vão argumentar que os dons de cura eles foram apenas para a época de Jesus, né? Para a época dos apóstolos, para validar o ministério dos apóstolos. Mas se Deus curava antes do Pentecoste por causa de sua misericórdia, ou durante o Pentecoste, por que ele deixaria de curar depois? Deus não muda, né? Ele continua sendo um Deus de compaixão e de graça. As pessoas continuam precisando desesperadamente da misericórdia de Deus. As pessoas continuam doentes, né? A questão não é se ele pode curar ou se ele cura nos dias de hoje, mas quando e como ele decide fazer isso, ok? Mas a misericórdia de Deus nos apoia totalmente na crença e assim que não dá nem para contestar de que Deus é um Deus misericordioso e que Ele cura. Ele continua misericordioso no passado, no presente e no futuro, ok? Essa misericórdia leva Ele a curar nos dias de hoje. E isso não mudou. Então, meus irmãos, falamos aqui especificamente sobre a cura em si, como é que ela opera nos dias
de hoje, ok? Nos dias de ontem, de amanhã, mas como ela opera na vida da igreja. Vimos aqui sobre os dons de curar, lembra aí no plural, tá? E a gente pode fazer aqui um resumo sobre tudo que a gente viu especificamente sobre dons de cura, o dom em si, né? Desculpa, dons de cura, né? O que, que a gente pode aqui recapitular para ficar bem firme as ideias? Que o dom, ele, vamos lá, o dom de curar ele não é permanente, não é fixo, né, nem automático, tá? O Espírito Santo ele distribui conforme a necessidade, não como um poder permanente. Nem todos vão ser curados, nem todos são curados. Isso não significa que Deus parou de operar milagres, ok? Então nós devemos obedecer a Deus e continuar orando. Nós já vamos falar sobre esse item. A cura ela é um ato de misericórdia de Deus, de bondade de Deus, não é um direito nosso. E Deus continua a curar, mas sempre dentro da sua soberana vontade. Né? Então, nosso papel aqui não é determinar quando Deus vai curar, mas orar com fé. E a gente falou sobre fé, como isso importa né? Na cura e como ela se manifesta sobrenaturalmente, ah, e confiar que Ele vai agir segundo os seus propósitos. Parte 5: a importância do corpo. Muitos cristãos veem a saúde física aí como algo secundário, né? Talvez importante, mas peronomútil, não tanto, como se apenas o espírito importasse. Né? Às vezes não é falado isso, mas na prática é o que se demonstra. Isso tem raízes de uma heresia antiga chamada gnosticismo. É um nome complicado, mas gnosticismo, né? E é uma heresia que Paulo precisou combater, inclusive, na igreja de Corinto. Se você ler Coríntios 12 ali, do capítulo 1 ao 13, ele vai combater muito essa ideia que influenciou muitos cristãos ao longo da história. Né? Ah, então, meus irmãos, mais do que um espírito, nós somos um corpo. E a importância disso para nós vai influenciar diretamente ao nosso exercício dos dons de cura, ok? Porque a gente pode negligenciar simplesmente os dons de cura, porque sim, porque a gente não quer, e porque a gente não está preocupado com o corpo. Né? Afinal, é só uma dor de cabeça, é só uma dorzinha, é só um probleminha aqui, eu tomo. Mas, gente, a palavra de Deus diz para a gente orar pelos dons de cura, por nós mesmos, pelos nossos irmãos. Mas vamos entender um pouquinho nessa questão do porquê que o corpo ele é negligenciado, né? Ah, então, a gente já falou sobre isso, sobre essa falta de preocupação da igreja, né? Que, com o corpo, que é um erro. Então, isso vai levar fatalmente para a falta de oração, tá? Por cura. Tá? Como se Deus não se importasse com nossas doenças, tá? Isso é uma coisa secundária, eu não preciso me preocupar. Negligência com o cuidado do corpo, né? Como se não tivesse valor. E da onde vem essa ideia absurda com base na Bíblia? Isso não é bíblico, tá? Isso é uma ideia do gnosticismo. E o gnosticismo, como é que ele vê? Ele vê o corpo, né? Ele vê que, na verdade, ele vê uma coisa antes, o mundo material, né? As coisas que você pode tocar com uma coisa má, né? Tudo que é tocável, tudo que é físico é mal e apenas o que é espírito era bom. Então, o corpo físico, as coisas físicas devem ser combatidas, devem ser deixadas de lado, devem ser despriorizadas, né? Então, isso levava eles para dois extremos. Um extremo que a gente chama de asceticismo. Então, muitos gnósticos, eles acreditavam que o corpo, ele na verdade deveria ser punido, privado de prazeres, praticando jejuns extremos, autoflagelação, desprezo, né, pelo corpo físico. E outros iam para um outro extremo, pensando assim: ah, meu, já que o corpo não vale nada, cara, o negócio é você entregar ele a todo tipo de prazer, né, carnal, sem restrições, comer igual um diabo velho lá, já que o corpo não vale nada. E, meu, isso é muito ruim e não é uma visão bíblica sobre o corpo. O corpo, ele é santo e foi criado por Deus e ele deve ser motivo do nosso cuidado e da nossa preocupação e das nossas orações. Então, o que a Bíblia ensina sobre o corpo, meu irmão?
né? A Bíblia ensina que o ser humano ele foi criado como um ser físico e espiritual, tá? Em Gênesis 2:7, a palavra de Deus vai dizer que Deus formou o corpo humano do pó da terra, depois soprou o espírito nele. Isso significa que não somos apenas espírito, mas também matéria. Paulo reforça isso em 1 Coríntios 6, 19 e 20, dizendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ele não fala que o nosso espírito é templo do Espírito Santo, ele fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que devemos glorificar a Deus com ele. Ok? Outra coisa importantíssima sobre o corpo, a redenção inclui o corpo. O plano de Deus redentor inclui o nosso corpo, ok? A nossa redenção inclui nosso corpo físico. Então, em Romanos 8:11, ali 8:23, Paulo nos ensina que Deus dará vida aos nossos corpos mortais e que esperamos a redenção do nosso corpo. A gente vai para a glória com o nosso corpo redimido. Né? Em 1 Coríntios 15, 35 a 49, a gente aprende que na ressurreição teremos esse corpo glorificado, semelhante ao corpo ressurreto de Cristo. Né? Isso significa que passaremos a eternidade em corpos físicos, mas transformados, ok? Vou estar mais fortão, essa barriguinha aqui, ixi, vai ser uma glória, meu irmão. Mas brincadeiras à parte, né? Isso nos leva a pensar como a gente deve, sendo assim, né? Como que a gente deve tratar nosso corpo, né? A palavra de Deus diz que o nosso corpo ele é tão importante que não pode haver imoralidade nele. Ele deve ser consagrado para o Senhor ali em 1 Coríntios 6,13. Em 1 Coríntios 6,15 a palavra de Deus diz: o corpo é membro de Cristo, não deve ser unido ao pecado. Olha que coisa, o corpo, né? Nosso corpo é membro de Cristo. Em 1 Coríntios 6,18 diz que devemos fugir da imoralidade sexual, pois ela afeta o nosso próprio corpo. Então, olha só, a gente precisa prestar tanta atenção na nossa forma de viver e para que o nosso corpo não desonre a Deus, para que nosso corpo continue sendo o templo do Espírito Santo. Na verdade, ele é o templo, ok? Então, meu irmão, a gente tem que ter, a gente tem que ter a visão correta e bíblica sobre o corpo, ok? Porque isso vai nos influenciar justamente na questão sobre cura, porque se a gente não valoriza o nosso corpo, isso vai ser uma coisa negligenciada, esquecida, deixada de lado. Talvez seja um dos grandes motivos para a gente não orar por nós mesmos pedindo cura ou pelos nossos irmãos num ato de misericórdia, fraternidade, amor, que é uma coisa que a gente não enxerga como valorização. Às vezes a gente ora para Deus aumentar a fé do nosso irmão, para que ele seja cheio do Espírito Santo, cheio de Deus. Precisamos continuar orando assim, mas e pelo corpo dele? Não é algo importante, né? Então, meus irmãos, recapitulando aqui, essa parte falando sobre corpo é importante a gente isso vai fazer sentido um pouquinho mais agora para frente quando a gente for falar sobre imposição de mãos, mas recapitulando aqui, né? O gnosticismo ensina que o corpo é mau, então não se preocupa com ele, esquece isso aí, mas a Bíblia diz que ele foi criado por Deus, ok? Deus nos fez corpo e espírito, então nós não podemos negligenciar um em favor do outro. Então às vezes você ora por tantas coisas espirituais e o seu corpo, e a oração pelo seu irmão, pela saúde dele, ok? Nosso corpo é templo do Espírito Santo e precisa ser cuidado e respeitado. A redenção de Cristo inclui a transformação do nosso corpo físico. Seu corpo vai para lá, meu irmão, mas vai ser transformado. Devemos glorificar a Deus em nosso corpo, pois ele pertence a ele. Eu falei que ia ficar forte, né? Sem barriga depois da glória. Não, não, brincadeira, tem que cuidar agora, né? Meus irmãos, portanto, não desprezemos nosso corpo. Ele faz parte desse plano eterno de Deus e as nossas orações, o nosso desejo de cura em obediência deve ser direcionado a Ele com plena certeza. Parte 6, a imposição de mãos. Como isso tem a ver com as manifestações de cura, né? Como essa imposição de mãos, ela se manifesta justamente como uma das características, né? Quando a cura ela é exercida na igreja. Como assim, né? Nós falamos que Deus, que a espiritualidade não é algo abstrato, né? Vimos aqui a importância do corpo físico, que Deus criou um mundo físico e material e falou que o mundo material, tanto quanto o espiritual, mas o material era bom, né? Gênesis está declarando e viu Deus que era bom. Ah,
isso significa dizer, né, e ficou claro que nossos corpos físicos eles fazem parte de um plano de Deus, e o contato físico, a gente vai dar uma olhada aqui, claro, o contato respeitoso, obviamente, ele vai ter um papel muito importante na fé cristã. Eh, então vamos olhar aqui como é que a imposição de mãos, ela é bíblica e ela foi usada por Jesus, pelos apóstolos, e o que isso nos ensina sobre o cuidado de Deus com o nosso corpo, sobre a cura em si, tá? Então, relembrando, né? Aqui eu não vou ler todos os versículos de Gênesis, mas aqui são os versículos falando sobre a criação e como Deus viu que era bom, né? Então a gente vê na revelação de Gênesis Deus ali falando sobre a luz, as plantas, os animais, os seres, que tudo era bom, né? Então fica claro que o mundo espiritual, na verdade o mundo material, ele nunca foi um obstáculo para a espiritualidade. Na verdade, ele sim faz parte do plano perfeito de Deus. E o corpo, ele é importante na espiritualidade. Tá? Mas como assim? O que a gente quer dizer com isso? Ah, isso significa que a nossa relação com Deus não é apenas algo interno, ok? Mas envolve nosso corpo também. Então, o exercício dos nossos dons, e aqui especificamente dos nossos dons de cura, e quando a gente está falando de cura, principalmente quando a gente cura outras pessoas, é usado para isso. O nosso corpo vai participar desse processo e a imposição de mãos, ele é um exemplo claro disso. Ele é um ato físico que carrega um significado espiritual profundo, ok? Então, se a gente olhar aqui para a imposição de mãos no ministério de Jesus, então, por exemplo, vamos ver como é que Jesus utilizava a imposição de mãos no seu ministério, né? Então, em Lucas 4:40, a Bíblia fala, né? Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos com diferentes tipos de doenças, os trouxeram a Jesus. E ele, impondo as mãos sobre cada um deles, os curou. Então, o que a gente consegue observar aqui em algumas palavras chaves, tá? A gente consegue entender algumas coisas importantes. Tinham muitas pessoas trazendo enfermos para Jesus. Então ali estava rolando uma cura de muita gente, ok? E ele pôs a mão sobre cada uma dessas pessoas, ok? A espiritualidade aqui, e esse texto nos ensina algumas coisas importantes, ela envolve contato físico, né? Jesus poderia simplesmente dar uma ordem à distância, falar assim, ó, seja curado aí, meu, né? Mas ele escolheu tocar cada pessoa individualmente. Olha que interessante. Jesus também, ele valorizava as pessoas individualmente. Então ele podia ter curado em massa. Olha só, é todo, né? Tá com o Espírito Santo ali, tem o poder. Fala, meu, agora todo mundo aí, ó, vamos aí, fala, levanta a mão, seja curado aí, vamos curar em lote aí, vocês já me deixam livre, que eu tô cansado. Não, Jesus não fez isso, mas ele dedicou atenção um a um, a um, a um, né? É, mesmo que fosse, e foi, fisicamente cansativo. E o toque de Jesus, em si só, ele era um ato de amor, né? Ele não tinha medo de tocar os enfermos, não tinha medo de abraçar os enfermos. Pelo contrário, ele demonstrava compaixão ao se aproximar e colocar as mãos sobre essas pessoas. E claro, a gente ressalta assim que Jesus ele curava tanto com a palavra quanto com o toque, né? Jesus curava de duas formas principais, né? Então, ele podia usar a palavra dele de autoridade. A gente não está falando que Jesus tocou só com imposição de mãos, mas ele tocou com imposição de mãos. Então, mas basicamente ele curou de duas formas, né? Com palavras de autoridade. Então, em alguns casos ele simplesmente dizia seja curado e a pessoa ficava curada instantaneamente. Mas também com a imposição de mãos que a gente está falando aqui, né? Em outros momentos ele tocava a pessoa demonstrando um cuidado mais próximo e pessoal, né? No caso, a maioria das vezes, com certeza. Então, isso nos ensina que o poder de Deus ele não está limitado, claro, a um método específico, ok? Às vezes ele vai agir por meio de palavra falada, em outros momentos por meio do toque físico. Então, o exemplo de Jesus aqui nos ensina algo importante, já nos ensinou, mas recapitulando, o que a gente pode entender e da importância da imposição de mãos no exercício, né, na manifestação das curas espirituais que Deus
usa através de nós. Recapitulando o que a gente viu, Deus criou o mundo físico, ok? Declarou que é bom. Isso significa que o nosso corpo ele não vai ser um obstáculo para a nossa fé, mas ele justamente vai ser o meio, né? Ele faz parte do plano de Deus. Jesus usou a imposição de mãos para curar e demonstrar o seu amor, né? Ele não precisava tocar as pessoas para curá-las, ele podia ter curado todo mundo de uma vez, mas ele escolheu fazer isso porque o contato físico ele tem um significado espiritual. E a imposição de mãos, ela nos ensina que Deus age tanto no mundo espiritual também como no mundo físico. Então, não podemos menosprezar o toque na vida cristã, esse lado mais pessoal, mais cuidadoso, mais adoroso, mais amoroso, que envolve compaixão, né? Eh, ele pode ser uma forma de a gente poderosa, a gente transmitir bênção, né? Orar pelos outros, expressar o amor de Deus no dia a dia na nossa vida, na igreja como cristãos e aí no mundo afora. Parte 7, finalmente aí, ufa, princípios conclusivos. Então, nós chegamos à conclusão do nosso estudo sobre fé e cura, e vamos abordar aqui princípios, né, essenciais que devem orientar tanto a nossa compreensão quanto a nossa prática de tudo isso que a gente viu. Porque muitas pessoas, né, a gente vai ver aqui que tem dúvidas ainda, antes de entrar no assunto, eh, sobre a cura divina. Então, Deus sempre quer curar? Por que que algumas orações são respondidas, outras não? Como que a gente deve orar pelos enfermos? Então, a gente vai ver, com base em tudo que a gente já viu, 6 princípios que ajudam a gente a entender o que que a Bíblia ensina sobre a cura e como devemos agir, ok? Então, princípios conclusivos de tudo isso que a gente viu. Então, primeiro princípio, vamos lá. A cura e saúde são bênçãos de Deus, tá? Lendo aqui bem rapidamente os Salmos, né? Tem compaixão de mim, Senhor, porque desfaleço, sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados, né? E aqui ele vai falando mais sobre a sua condição física, mas aqui em Salmo 32, 1, 7, ele fala: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, né? Tu és o meu esconderijo e tudo mais aqui ele vai falando, mas olha só, né? eh, a cura e a saúde, elas são retratadas na Bíblia como bênçãos de Deus. Embora Deus possa usar a doença para nos disciplinar, para nos ensinar, como a gente vê aqui nos Salmos, no contexto do salmista, a própria doença ela nunca é retratada como algo bom, né? Deus não promete enfermidade como uma bênção para os seus filhos obedientes, né? Mas sim como um meio de correção ou aprendizado quando necessário. Tá? Isso significa que devemos orar por cura, sempre confiando que Deus é bom e que Ele pode restaurar nossa saúde. Segundo princípio que a gente pode pensar é aqui a gente fala, né? Sofrimento e doenças são sofrimento é diferente de doença, tá? Não é igual a doença. Então, sofrimento e doença são diferentes na Bíblia. Jesus prometeu perseguição, não enfermidade. Muitas vezes as pessoas confundem sofrimento com doença, né? Eh, Quando Jesus chega para os seus discípulos e diz que eles passariam por sofrimento, perseguição, rejeição, calúnia, dificuldades, eh, veja bem, ele nunca disse que a doença seria um chamado para os cristãos. A perseguição, a rejeição, a calúnia, as dificuldades é um chamado. Todos os cristãos vão passar por isso. Se não passa, tem que passar, né? Mas a enfermidade, ela não faz parte da cruz que nós carregamos, né? O sofrimento por causa do evangelho glorifica a Deus. A doença em si, não. O que eu estou querendo dizer assim, que Deus, a- o que Deus nos chama para viver ali como sofrimento cristão, nenhum momento ele está indicando que a doença faz parte disso, né? Vocês serão perseguidos, rejeitados, caluniados, dificuldades e terão várias doenças. Não, Deus não deixa isso. Não fala sobre isso, ok? Ele nunca diz que a doença é um chamado para os cristãos. Então, sofrimento e doença são coisas diferentes, ok? Terceiro princípio, a fé
no meio da doença glorifica a Deus e não a doença em si, né. Às vezes a pessoa é tão doente e não crê na cura que ela começa a romantizar, né, a questão da doença em si. Então, primeiro, a doença não glorifica em Deus. A fé e fidelidade no meio da enfermidade é que o glorificam, tá. Outra é uma outra confusão que as pessoas costumam pensar, né. É a nossa lealdade que vai glorificar o Deus em meio a essa enfermidade. Isso significa o quê? Que nós não devemos aceitar com passividade a doença como um destino. "Ó, eu sou é o que Deus planejou para minha vida e veja bem, isso glorifica a Deus". Não, o que glorifica a Deus é a nossa fidelidade em meio à enfermidade, à doença. Então, nós devemos sim continuar crendo, orando, ok? Confiando no caráter de Deus, independentemente da sua resposta. Então, aqui, a fé no meio da doença glorifica a Deus, não a doença em si. Terceiro princípio. Quarto princípio, o mistério da vontade de Deus. E aí, meu irmão, algumas coisas não vão ter explicação, simples assim, tá? Nem sempre entendemos porque alguns são curados e outros não. Simples assim, ponto final, né? Um dos maiores desafios para nós é entender isso, né? O mistério da vontade de Deus. Pai, por que, que o Senhor cura meu irmão e não me cura, né? Por que algumas pessoas são curadas e outras não? A resposta é: não sabemos, ok? Algumas coisas vão permanecer sempre um mistério, mas isso não deve nos impedir de orar. O fato de alguns não serem curados não significa que nós devemos parar de orar pelos enfermos. Muito pelo contrário, nossa responsabilidade é obedecer. A resposta pertence a Deus, é um mandamento orar pelos enfermos. Se a gente não faz isso, a gente está em desobediência. Nossa responsabilidade é obedecer. A resposta pertence ao Senhor. Beleza? O mistério da vontade de Deus, quarto princípio. Quinto princípio, Deus se agrada da cura, não do sofrimento. Como assim? Meu irmão, Deus deseja curar, ok? A menos que ele mostre o contrário. Que ele nos mostre o contrário. Então a gente tem que partir desse princípio. Ah, não, não, veja bem, Deus quer essa enfermidade para mim, nem preciso orar. Não, já orei tantas vezes. Não, esse é o plano de Deus. Deus quer que eu fique enfermo. Pode ser que sim, claro. Mas caso ele não mostre o contrário, Deus deseja curar. Ok? A menos que ele prove o contrário, que ele mostre o contrário. Deus se agrada da cura. Né? Se algo que a Bíblia nos mostra é que Deus é um Deus de vida. Ele é um Deus de restauração, é um Deus de renovação. Isso significa que nós devemos orar sempre pela cura, até que Deus nos mostre o contrário, né? Ou até que a pessoa de repente parta para a eternidade. Às vezes é plano de Deus levar a pessoa para a glória. Ele não vai curar. Mas a menos que ele não mostre isso, nós não devemos ser tímidos em clamar a Deus pela restauração, pois ele se agrada da cura. Quinto princípio, Deus se agrada da cura, não do sofrimento, ok? Ele usa o sofrimento, mas Deus se agrada da cura, ok? E não do sofrimento. Outro estigma importantíssimo, né? O estigma, sexto princípio, né? Que é o estigma do insucesso. E aqui muitos cristãos caem até na vaidade. Por quê? Meu irmão, sucesso é obediência. Obediência é sucesso. A cura é decisão de Deus. Então, repetindo, obediência é sucesso. A cura é a decisão de Deus. Ela é decisão de Deus. Muitos cristãos, o que, que eles vão fazer? Eles não oram pelos enfermos porque têm medo de parecerem fracassados, né? Se a cura não acontecer ali. Olha a vaidade aparecendo, né? O pastor Luciano Subirá, né? Inclusive fala sobre isso no seu seminário lá, que às vezes ficava assim, não, eu nem vou orar mais, cara, porque eu vou ficar desmoralizado aqui. A pessoa não foi curada ou não foi curada no momento que eu achei que ia ser curada. Mas a verdadeira obediência, ela não está no resultado em si, mas na fé de continuar orando e orando sempre. Nós não temos o poder de curar, apenas o dever de orar, ok? Se a cura acontecer ou não, a decisão é de Deus. O nosso papel é confiar e obedecer em Deus e obedecer a Deus. Então, o sexto princípio, o estigma do insucesso e como isso nos leva a não exercer o dom. E para finalizar, o autor traz um testemunho da cura de um bebê. Esse bebê chamado Rick, o autor Sam Storms, né, ele conta a história, né, então ele compartilha que na década de 1990 um casal teve um filho chamado Rick,
E desde o nascimento eles notaram que ele apresentava sinais muito preocupantes, ali uma coloração azulada, uma fraqueza, uma letargia. E inicialmente os pais pensaram que fosse uma icterícia ali, alguma coisa comum em bebês, mas os médicos, o autor Sam Storms conta, né, que esse bebezinho ele possuía uma condição muito mais grave, né? O fígado dele, desse bebê, não estava funcionando corretamente e os exames mostraram várias coisas alteradas. Ele tinha menos de 2 semanas de vida e os médicos deram um diagnóstico simplesmente assustador, né? Ele precisaria ou de uma cirurgia de emergência ou até mesmo um transplante de fígado, um bebê de 2 semanas de vida, pois seu órgão não estava dando conta. Meu, imagina você recebe uma notícia dessa, meu irmão. Você que está grávida, tem um filho pequenininho, está para nascer, 2 semanas sua vida vira do avesso e seu filho está para morrer. E aí, o que fazer, né? Após essa família receber essa notícia devastadora, né? Bem, o que aconteceu primeiro? Eles sentiram medo, impotência, desespero, eh, sintomas comuns para todos nós, mas em meio a essa angústia, eles decidiram confiar em Deus e buscar ajuda na igreja do Senhor. E a igreja do Senhor somos eu e você. E naquele culto, naquele domingo, né, após o culto, eles levaram o bebê, Rick, né, para os presbíteros, como a igreja manda, e da igreja, e pediram que orassem por ele. E eles ungiram o bebê com óleo e impuseram as mãos sobre ele, intercedendo pela sua cura. Não que só os presbíteros possam fazer isso, mas a Bíblia ensina, né? Fala sobre isso. Quando a mãe do Rick, após a oração, acabou de orar, pegou ele no colo, ele já percebeu algo diferente. A pele dele estava branca. Desculpa, gente. Na verdade, foi na manhã seguinte, não foi imediatamente após a oração. Então, assim, Pete fez a oração. Olha como as coisas de Deus podem acontecer imediatamente ou depois de algum tempo, mas não importa. Na manhã seguinte, algo extraordinário aconteceu. Ela levantou e percebeu ali que o bebê estava branco, não estava mais azul, estava saudável, tinha ganhado peso de uma noite para outra. O queixinho dele já estava com gordura, né? Um aspecto vivo, forte. A família correu para o hospital para repetir os exames e os especialistas ali ficaram perplexos porque todos os registros mostraram que que Rick estava, o bebê estava gravemente doente, mas agora ele estava completamente curado. O médico estava entendendo entender o que havia acontecido, né? É, porque a doença era muito grave, né? A gente está falando de uma doença e atestada por todos os exames, né? Não foi um erro médico. E naquela noite o médico liga para a família, é, ele não conseguiu esperar o dia seguinte por aquela notícia e ele confirma o resultado dos exames. O fígado do seu bebê, do seu filho, estava funcionando perfeitamente. E a mãe mencionada compartilhou com o médico que todo o estado de Oklahoma estava orando por Rick, né? Todas as igrejas, todo o estado. E aí foi no momento que o médico, visivelmente impactado com aquele milagre que ele presenciou, ele revelou algo surpreendente, que ele também era cristão. E ao ouvir sobre as orações feitas, né, ele reconheceu que aquilo só podia ter sido um milagre. Então, o Rick, bebê, estava à beira de um transplante de fígado, mas ele não precisou da cirurgia, porque ele nunca mais teve um problema de saúde relacionado a isso. Esse testemunho nos ensina que a oração é poderosa, meu irmão, e que Deus ainda opera milagres no dia de hoje. E mais do que isso nos lembra que, mesmo quando a ciência não tem respostas para o seu problema, Deus tem a última palavra, e isso é maravilhoso, ok? Esse testemunho é maravilhoso, e para finalizar, né, tudo que nós vimos, meu querido, a gente viu tantas coisas aqui, nós falamos aqui, são 7 partes que a gente dividiu esse estudo, então, só para fechar, eu sei que você não aguenta mais o Léo falar aqui, mas nós falamos sobre a parte 1, testemunho de cura, o dom da fé, parte 2, parte 3, unindo fé e cura, parte 4, os dons de curar, parte 5, a importância do corpo, parte 6, a imposição de mãos, e agora a parte 7, esses princípios conclusivos que a gente falou e mais esse testemunho
do capítulo, do estudo como um todo, né, sobre o capítulo de fé e cura. Então, meus irmãos, eu deixo aqui algumas reflexões finais para vocês levarem para a célula de vocês. Não sei se esse vídeo vai conseguir explicar em uma célula só, talvez duas, mas algumas perguntas para reflexão que você pode levar aí. Primeiro, o que significa dizer que não existe o dom de cura? Ok? Outra pergunta: como a fé influencia a maneira como Deus cura? Porque a confissão de pecados pode estar ligado à cura. E se alguém disser que não tem o dom de curar, o que você pode responder? Então, essas questões aqui são provocações que ajudam a gente a refletir sobre a soberania do nosso Deus, no papel da oração pelos enfermos, da fé. Deus cura ainda nos dias de hoje e Ele nos chama para orar com confiança e fé. Então, finalmente, fechando todo esse estudo, eu só posso dizer, gente, obrigado, que a gente possa crescer em conhecimento e prática da palavra de Deus e que a nossa igreja seja cheia do Espírito Santo e no mover dos dons. Em nome de Jesus. Aleluia.